Transformando Corações. O seu coração transformado por Jesus. Deus nos dá uma nova chance. Olá, sou Dimas Júnior do Ministério Transformando Corações. Esses dias eu passei uma experiência com a minha filha muito legal e eu quero compartilhar com você esse entendimento e trazer algo de Deus, que eu vivi isso com ela ali. Ela é uma criança hoje com 2 anos e 8 meses, saudável, brincalhona, e ela estava lá no quartinho dela com o irmãozinho, o Lucas, e ela gosta muito de pintar, de desenhar, inclusive faz isso muito bem. E ela pegou uma das canetinhas dela e a gente pegou ela com a canetinha na mão, passando na boca, como se estivesse passando o batonzinho. E aí a gente falou assim, na hora quando eu olhei assim, Juju, não pode passar na boca. E ela recebeu essa informação como uma bronca, né? Na hora que aconteceu isso, sabe quando ela fica com vergonha e vira a cara pro travesseiro? Ela virou assim e não queria falar mais comigo. Falou assim, Juju, o papai não tá brigando com você. Eu só quero te explicar que isso daí faz dodói na boca, vai fazer você ficar doente, porque é um produto químico. E aí eu fui falando pra ela, né, tentando explicar. E ela não virava a cara pra mim. Fazia birra e tal. Aí eu peguei, tinha tirado a canetinha da mão dela, e o lábio dela tava sujinho. Eu falei assim, Juju, o papai não tá brigando com você. Ó, eu não vou tirar de você a canetinha, eu só quero te explicar, olha aqui pra mim. Aí eu virei ela, peguei ela pelo rosto, olha, o papai tá aqui, a caneta tá aqui, eu não vou tirá-la de você. Eu só quero te explicar que você não pode fazer isso, por causa disso. Aí ok, a gente passou ali, saiu de lá e passou um tempinho, a minha esposa viu que ela tava brincando normal com a canetinha. Aí eu tinha falado antes pra ela assim, ó, Juju, na boquinha da menina só pode passar o batonzinho, tal, não sei o que. Aí passou um tempinho, uns 10 minutinhos, a minha esposa passou pelo quarto de novo, ela tava brincando. Aí ela olhava assim pra ela, mamãe, não pode, né? Não pode boca, né? Não pode. Ela aprendeu, né? E então, o que foi interessante dessa situação? A Vânia falou pra mim assim, Ju, você percebeu que legal que a gente não tirou dela aquilo que ela estava fazendo de errado, né? A gente não tirou esse objeto dela, mas fez ela aprender. E eu queria te falar que na palavra de Deus ele age dessa forma com a gente. É claro que se fosse algo que pudesse machucar mesmo ela ali, dentro fosse um estilete, uma coisa assim que fosse cortar ela, com certeza eu ia tirar. E Deus também é assim com a gente. Mas, por exemplo, quando a gente erra, quando a gente peca, Deus ele nos dá uma segunda chance para que a gente possa acertar e possa continuar. E você sabe que Deus ele não fica acusando a gente, ele não fica apontando o dedo daquele erro que a gente fez. Ele passa por cima daquilo e ele dá esse voto de confiança para nós. Olha que interessante o que fala Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Que outro Deus há semelhante a ti, que perdoa a culpa do remanescente e esquece os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado com o teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar o teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sob os teus pés e lançarás nossos pecados na profundeza do mar. O Senhor, ele lança no mar do esquecimento. Tem uma outra versão que fala mar do esquecimento. E ele não se lembra mais do nosso pecado. Tem outras passagens aqui, ó, que eu quero trazer para você. Mas, por exemplo, antes de mostrar essa passagem, o Senhor ele nos mostra lá em 1 João, capítulo 1, versículos de 9 a 10, que se a gente confessa os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Olha só, se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Olha isso. Se a gente afirma que a gente não peca, a gente chama Deus de mentiroso e não existe lugar para a palavra dele no nosso coração. Olha só o que fala Isaías 1:18. E essa daí é uma outra passagem que mostra que ele literalmente esquece dos nossos pecados. Olha só, venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, que é uma cor vermelho alaranjado, né? Eu vos tornarei brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Ou seja, o Senhor, ele nos chama, ele venham, vamos resolver essa situação. Puxa, às vezes você pode estar andando por caminhos que não são legais. E isso está te afastando de Deus. O que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Eles se afastaram de Deus, começaram a se esconder, se esquivar. E Deus perguntou, Adão, onde é que você está? Você acha que Deus não sabe onde estava Adão? Onde é que você está, Adão, que você não está mais em mim? Esse é o entendimento. Adão estava em Deus, estava em unidade, em comunhão, mas o pecado afastou. Puxa, hoje, será que se você parar para pensar, que situação está te fazendo pecar e está te afastando de Deus? Vou usar algo bem simples. Será que não é o Facebook que está te afastando de Deus? É pecado você estar no Facebook? Não é pecado. Mas para pensar, você está dando prioridade ao quê? Eu estou falando isso com causa própria, tá? Porque eu mesmo já me peguei muitas vezes perdendo horas ali e esquecendo de Deus. E quero ir um pouco mais a fundo com você. Tô aqui com o livro do Defenda a Sua Fé, que tem bastante versículo e nos traz bastante clareza e entendimento. Olha só. Olha que interessante, Mateus 6, 14 e 15. A palavra lá nos fala que se a gente perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos machucaram, Deus também perdoa a gente. Só que se a gente não perdoar, Deus também não perdoará. Deus é justo. Ele usa o mesmo peso. Se você chamar a justiça de Deus para você, ele vai ser justo. Porém, o nosso Pai, ele pede lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32, que a gente seja bondoso uns com os outros, compassivo, perdoador. E desse modo, o nosso perdão genuíno não se lembra das ofensas. Isso está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Eu vou ler eles aqui. A gente até pode lembrar das transgressões, né? Mas a gente vive com elas como se elas não tivessem ocorrido. Olha só, Mateus 6, 12 a 14, a 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Porque Cristo, Ele que deu o sangue na cruz pelos nossos pecados e pelos pecados daqueles que nos machucaram. Você precisa discernir a obra de Cristo. Se você vive sem discernir a cruz, você pode estar vivendo uma mentira. Quando você vive discernindo a cruz, você começa a viver uma outra realidade em Deus. Tudo muda de figura. Muitas situações que você tem vivido vão ter outro significado. Então eu quero te convidar a discernir a cruz e saber que em Jesus, por Jesus, o Senhor nos dá uma nova chance. E Ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus hoje. E Ele lança no mar do esquecimento as nossas transgressões. E Ele
Ele é o mais interessado em nos ver limpos do pecado, em nos ver com as nossas vestes limpas, alvas como a neve. Para quê? Para que a gente possa estar novamente em aliança com Ele, porque nós estamos separados. Depois de Adão para frente, todos estão separados. E a gente precisa estar novamente com o Senhor. Precisamos estar novamente com o Senhor, ligados numa aliança. E essa aliança é feita através de Jesus, que viveu, que nasceu, que foi gerado, vamos voltar mais atrás, que já estava com o Senhor na criação de todas as coisas. Foi Jesus que foi o Verbo lá no início de todas as coisas e disse: haja. O Senhor estava com ele. Ele era um só com o Senhor. E Jesus é o que foi gerado sem pecado, é o que nasceu sem pecado, é o que viveu sem pecado e morreu por você, morreu por mim, pelas minhas transgressões. Por isso que eu creio no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e por Ele eu sou ligado novamente, não tem outro caminho a não ser Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida e nos leva ao Pai novamente. Que você possa ir diante de Deus prostrado, prostrada, em humildade, com coração sincero: Senhor, eu errei, eu preciso de Ti, me dá essa nova chance que o Senhor tem. Ele está de braços abertos para te receber. Vai para o colo do Pai que Ele está te esperando. Um dia maravilhoso para você. Eu abençoo sua vida. Transformando corações. O seu coração transformado por Jesus.